Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crimes praticados através da internet. A gente vive um momento onde as redes sociais dominam o nosso dia a dia e é sobre esse assunto que a gente vai falar. E agora também temos uma novidade. A WebTV dispõe de um telefone aqui que é o WhatsApp, para que vocês enviem perguntas para nós. O telefone é 945647884. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Jonatas Lucena. Boa noite, doutor. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo ótimo. Doutor, vamos falar já sobre as questões relacionadas. A gente bateu um papo aqui antes, mas vamos direto ao ponto. Redes sociais, principalmente, perfis falsos. Existe alguma forma da gente identificar quem pratica crimes? Às vezes as pessoas criam um perfil para denegrir a imagem de outras pessoas. Existem formas da gente buscar, identificar quem de fato está manuseando ou administrando esse perfil no Facebook? É possível. O primeiro passo seria fazer prova de que o perfil existe, ou seja, gerar PDF do perfil, gerar PDF das postagens. Tem ainda a prova que é feita através de ata notarial, que é feita em cartório. Eu desaconselho por quê? Porque ela é muito cara. Sim. E gerando o PDF da postagem com o link é suficiente para fazer prova. De posse dessa prova inicial, o que se deve fazer? Procurar um advogado especializado na área. Este vai entrar com uma ação competente e fazer a quebra de sigilo da pessoa que criou este perfil. Fazendo essa quebra de sigilo, o Facebook vai fornecer os dados de IPs do criador e de quem postou, de quem curtiu, de quem compartilhou. De posse desses IPs, se ingressa com uma outra ação para quebrar o sigilo dos IPs e chegar então ao endereço e ao nome de um usuário. Sim, doutor, a gente já teve um programa nosso aqui, em uma oportunidade que a gente abordou algumas questões muito próximas. E assim, o direito ele vai mudando com o decorrer do tempo, tem uma decisão diferente da outra e tal. E você falou agora sobre curtir e compartilhar. Frases ou postagens que são injuriosas, caluniosas contra terceiros. As pessoas que curtem e compartilham também respondem por eventuais crimes diante daquela publicação? Bem interessante essa pergunta. Veja, há uma discussão no judiciário, não tem uma posição definida. Certo. O compartilhar é crime. Isso é definido. Isso é fato. Tá. Agora, o curtir, existe uma posição que entende que o curtir é uma liberdade de pensamento, é uma liberdade de expressão. O curtir não seria crime. Mas tem os dois lados em relação ao curtir. Ao compartilhar, compartilhou algo que está denegrindo a imagem de um terceiro, uma postagem ofensiva, uma foto, um vídeo, e quem postou cometeu o crime, a pessoa que compartilhou, ou as pessoas entrarão na mesma balada. Elas respondem. Então, respondem, por exemplo, com certeza. Calúnia, um crime, calúnia, publicou uma mensagem que caracteriza o crime de calúnia. A pessoa que compartilhou responde com a mesma pena do que aquela que criou a postagem? Responde porque está caluniando também. Entendi. Está passando adiante a calúnia. Ou seja, comete o mesmo delito. E se acrescentar algum texto a esse compartilhamento, aí é necessário fazer uma análise caso a caso. Mas, no mínimo, o mesmo crime, com certeza. Com certeza cometeu. Com certeza. As pessoas têm que ficar espertas, porque, assim, muitas vezes, um perfil falso vai lá e publica uma mensagem criminosa. E aí vão as pessoas lá, que legal, acho que é brincadeira, né? Tudo é brincadeira hoje. Acho que é brincadeira, vai lá e compartilha. Você está replicando uma conduta criminosa e você automaticamente também responde, é isso, né, doutor? Também responde. E a forma de identificar esses perfis falsos? Porque também existe a questão que as mensagens, elas quando são replicadas em uma quantidade muito grande, é difícil de você identificar a origem. Aliás, eu não sei, é difícil identificar a origem, é possível, e se for um perfil falso, é possível identificar também? É possível sim, por quê? Cada postagem, ela vem associada a um número de IP, ou seja, o perfil sendo falso, mas quem compartilhou ou quem fez postagens, tendo um perfil verdadeiro, é possível também. O detalhe é o seguinte, no momento de fazer a prova, é necessário fazer a prova do perfil, a prova gerando PDF. E das postagens também. Quando você clica no símbolo, me parece até do globo, do lado da postagem, você abre somente a página da postagem.
Gerando o PDF desta página, aí em cima tem o link correspondente apenas à postagem, ou seja, tem que fazer prova também disso daí. Ou seja, no momento de pedir a liminar para fazer a quebra de sigilo, nós pedimos a liminar de quem fez todas as postagens, de quem compartilhou e de quem criou o perfil falso. Tá, e essa liminar é simplesmente para buscar as informações ou também existe a possibilidade de pedir a exclusão da postagem? Desde a origem até os demais compartilhamentos. Olha, normalmente, o que nós fazemos no escritório? Quando é ofensivo, nós pedimos a remoção do perfil falso e, consequentemente, quando se remove o perfil falso, remove-se também as postagens. Uma curiosidade, quando o perfil não é falso, porém as postagens são caluniosas, tem conteúdo criminoso, aí existe uma diferença. Eu vou te dar um exemplo. Um programa de culinária de uma emissora de TV, um dos participantes estavam sofrendo várias ofensas nas postagens. O que nós fizemos? Nós ingressamos com uma ação para tirar apenas as postagens. Por quê? Porque nós sabíamos que o perfil era verdadeiro, porque era de uma rede de TV. Entendi. E as postagens, você diz os comentários? Isso, os comentários, isso mesmo. E aí as pessoas, de uma certa forma, agrediram nos comentários. Isso eu não sei se, eu não vou nem falar o nome do programa, mas que tinha que trabalhar com animais, com caranguejo, era essa ou não tem nada a ver? Também. Era bem... Foi a temporada 1 foi o ano passado, agora vai iniciar a temporada 2, mas as postagens eram absurdas. Absurdas. É que eu assisti esse programa, eu me recordo. Eu também gostei. Eu tenho convívio com algumas pessoas que são muito defensoras dos animais. E aí quando viram a questão dos caranguejos tal, que tinha que colocar na panela, e aí as pessoas se movimentaram. Eu vi muita movimentação no Face. Claro, eu não entrei na postagem do programa, mas eu vi algumas movimentações em relação a isso. E mais uma questão, doutor. Você busca direto o Poder Judiciário, no caso de uma pessoa que sofre uma lesão, um crime, através da internet, ela busca direto o Judiciário, tem que procurar um advogado, existe uma delegacia especializada para tratar o assunto? Correto. Veja bem, a pessoa que teve um problema na internet, ela deve procurar um advogado especializado na área, que é o advogado especialista em crimes virtuais, em direito digital. Em relação à delegacia especializada, a maioria dos estados hoje tem delegacias especializadas. Eu vou falar por São Paulo. Em São Paulo, essa delegacia não trata mais de assuntos dessa natureza. Certo. Ela cuida apenas de patrimônio. Ou seja, se uma pessoa for até a 4ª DIG, lá no DEIC, e tentar fazer um boletim de ocorrência relacionado a um perfil falso, a uma ofensa em algum blog ou site, eles vão direcionar essa pessoa para a delegacia do bairro onde ela reside ou trabalha. Feito esse boletim de ocorrência nesta delegacia, se eles não se acharem competentes, aí sim eles remetem para a especializada. Entendi. Doutor, o programa é ao vivo e tem uma pergunta que é do Kleber, do bairro Fundação. Ele quer saber o seguinte: doutor, nos Estados Unidos uma americana foi julgada por roubar os dados pessoais do namorado e criar um perfil falso. No Brasil, o furto de identidade pessoal também será crime para uma detenção? Sim, esse crime já está previsto na lei da Carolina Dickmann, porém, detenção, os usuários precisam entender o seguinte: não é prisão. O Marco Civil, a lei Carolina Dickmann, lá existem penas que falam de reclusão, certo. Mas na prática não há reclusão. Por quê? Porque para se ter reclusão, a pena mínima é 4 anos, certo. De 4 em diante, nós sabemos. Entra a lei do juizado especial. Exatamente, ou seja, abaixo disso não dá prisão. Então, que é crime, é crime. Porém, passível de prisão, infelizmente, não. O único crime cometido na internet hoje que é passível de prisão é o crime de extorsão. Certo. E os crimes que são elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse da prisão em flagrante. Entendi. Doutor, hoje em dia, não que seja muito comum, e espero que não se torne muito comum, mas a gente ouve falar de pessoas que vazam imagens íntimas da namorada porque brigou, esse tipo de coisa. A da Carolina Dickmann acho que não foi uma pessoa que foi arrumar o computador e acabou vazando. Mas existem situações assim, onde uma pessoa vaza a imagem da outra para ofender ou para agredir de alguma forma. Como que isso é tratado juridicamente? Quais as penalidades? Existe a forma de você retirar do Facebook ou dos registros gerais da internet? Olha, Daniel, um problema em relação a imagens é o seguinte: quando é postada essa imagem, muitos internautas baixam
Ou seja, quando o advogado ingressa na justiça para fazer a retirada, ele até consegue fazer a retirada de 2, 3 sites ou de uma grande quantidade. Porém, nada impede que essas fotos reapareçam. Por quê? Porque aquele internauta que baixou as imagens ou o vídeo, ele pode novamente subir para a web. Ou seja, nós temos um caso clássico aí que é o caso da Xuxa. Aquele vídeo do passado. Eterno, né? Eterno. E nunca vai sumir. O que eu aconselho, quando as pessoas me ligam ou mandam e-mail acerca disso, eu falo, tem que correr. Para tentar tirar o mais depressa possível. Porque vai chegar um dado momento que é impossível tirar da internet. Sim. É impossível. Por quê? Você tira da internet. Mas e aquele internauta que baixou as fotos ou vídeo? A qualquer momento ele pode subir novamente. Que é crime? É crime. Não há dúvida. Temos a legislação própria. A Lei Carolina Dickmann, que alterou o Código Penal, prevê isso aí. Porém, a pena, Daniel, infelizmente, quando essa lei entrou em vigor, pecaram na pena. Muito baixa, muito branda. Certo. Que eu entendo que até incentiva o criminoso virtual. Por quê? Porque não dá prisão. Então imagine você difamar, ofender, colocar um vídeo, uma imagem de alguém na web e o máximo que vai acontecer é um pagamento de cesta básica, entra na lei do juizado especial criminal. Então, infelizmente, a lei é muito branda. Por isso que tem tantos delitos cometidos na web. E se essas ofensas, doutor, aliás, se for recorrente, a pessoa praticar várias vezes, ela praticou um fato criminoso contra uma pessoa, praticou contra outro, e aí de uma certa forma somam-se as penas futuramente. Será que existe alguma forma, ou o juizado especial você pode utilizar por uma vez e depois tem um período tal, para você poder se beneficiar dela novamente? Essa somatória de penas, de uma certa forma, poderia colaborar para uma punição de restrição da liberdade? Ou? Olha, acho pouco provável. Que vai aumentar a pena, sim, vai utilizar o benefício do GCRIM uma única vez. Certo. Os outros crimes, o que vai acontecer? Vai sofrer o apenamento, mas será substituído de alguma forma. Por quê? Porque a reclusão com penas abaixo de 4 anos é impossível diante da lei. É verdade. E, doutor, a gente falou agora há pouco, a penúltima pergunta, a gente falou sobre a reiteração. A pessoa baixa na internet, baixa no próprio computador uma imagem íntima de uma mulher. E aí entra com uma ação e retira isso do ar. Depois essa pessoa, que não tem nada a ver, nem conhece a pessoa, vai lá e sobe novamente. Ela também responde pelo crime? Também responde pelo crime. Porque o crime está em colocar a imagem ou o vídeo e denegrir aquela pessoa. Sem dúvida. Então, independente da quantidade de pessoas que subirem a imagem ou o vídeo, vão cometer o mesmo delito. Todas cometem o delito. Todas cometem o delito. As pessoas têm que ficar espertas, porque a internet e rede social não é brincadeira, não. Não é brincadeira, é muito sério. Porque tudo que é postado na web está associado ao número de IP. Ou seja, vai chegar. E quando é menor, por exemplo, traz um grande problema para os pais, né? Porque vamos imaginar que quem fez isso foi menor. Quando fizer a quebra de sigilo do IP, identifica quem? O pai ou a mãe. Sim. Olha aí, o pai tem que tomar cuidado e puxar a orelha dos filhos. É verdade. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo. Eu acho que é bom a gente abordar também, se o senhor concordar, sobre crimes praticados através do WhatsApp. Opa. Já que a web agora bem também atual, tem né? um canal bem atual, vamos entender um pouquinho sobre atual. isso. Bom, vamos a um rápido intervalo e a gente já volta. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre crimes praticados através da internet. E o nosso convidado é o Dr. Jonatas Lucena. A gente estava falando há pouco, antes do intervalo aqui, 15 minutos, muito rápido para falar um assunto tão interessante, né, doutor? Verdade. E, doutor, tem uma pergunta aqui, do Rafael de Mauá. Ele quer saber o seguinte, ele pergunta o seguinte: doutor, o suspeito de usar perfil falso, se a pessoa que usar... doutor, suspeito de usar perfil falso for detido, ele poderá pagar fiança? Na verdade, sequer tem prisão, né? Então não há que se falar em fiança.
Não tem... Infelizmente Aliás, não, deveria ter, mas não tem. Não existe o flagrante, né? É difícil, não tem como dar flagrante. É muito complicado. É muito complicado. O único crime que realmente dá cadeia, mesmo fora do flagrante, é a exposição de menores, imagens de menores em cena de nudez ou sexo. Isso sim, mesmo não sendo flagrante, se a Polícia Federal ou a Polícia Civil estiver fazendo uma operação, aí sim, da cadeia, mesmo não sendo flagrante. Mas é uma situação diferente, não pelos crimes praticados pela internet, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. É uma legislação muito específica e muito rigorosa, né? Isso mesmo. E a gente falou também, doutor, antes do intervalo, sobre os crimes praticados através do WhatsApp, que não deixa de ser um meio de comunicação, de internet. Como é que está sendo tratada essa questão atualmente? Então, o WhatsApp, ele está sendo um pouco complicado. Por quê? Porque quando uma postagem, uma imagem ou um vídeo é compartilhada no WhatsApp, logo ele foi para milhares, ou sequer, o que quiçá, milhões de pessoas, né? Sim. E quando nós ingressamos com uma ação judicial, nós pedimos para o dono do WhatsApp, que é o Facebook, né, nos dar a cadeia, né, dos IPs de quem recebeu e de quem compartilhou esse conteúdo ofensivo postado no WhatsApp. Mas segue o mesmo princípio. Vamos fazendo a quebra de sigilo até chegar no primeiro. Tá. Chegando no primeiro, não exclusivamente após chegar no primeiro é que os demais serão punidos. Se a imagem for de menor, em cena proibida por lei, ou uma ofensa, ou qualquer coisa criminosa, todos serão punidos. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta de uma situação prática, Claro. que é possível que já tenha surgido ou vá surgir. A pessoa faz parte de um grupo no WhatsApp e de repente vê uma imagem de uma criança que poderia considerar que crime contra a criança ou adolescente. A pessoa, só o fato dela ter recebido já é suficiente para caracterizar o crime também por essa pessoa que recebeu? Infelizmente sim, Daniel. O Estatuto da Criança ele é muito claro. O fato de receber a imagem, de enviar a imagem, de guardar a imagem, ela é passível de prisão em flagrante. A legislação ela tem muito que crescer, que avançar nesse sentido. Por quê? Porque é algo, o WhatsApp, por exemplo, quando nós recebemos uma imagem, você não tem como, se você não controla isso. Mas o fato de receber é crime passível de prisão. Então eu entendo que o legislador precisa repensar um pouquinho isso aí. Porque nós não temos como controlar o recebimento. Da mesma forma o e-mail, Daniel. Se alguém, nessa mesma toada, segue o e-mail. Se alguém envia um e-mail para um terceiro, contendo uma imagem de sexo ou nudez envolvendo crianças, quem recebe, quem enviou, sem sombra de dúvida, está cometendo crime. Agora, quem recebe também comete crime passível de prisão. Só que não tem como você controlar isso. Olha que coisa curiosa, não tem como você controlar. Sim. Não tem como você controlar um e-mail que você recebe. Naturalmente, você recebe o e-mail, você vai clicar e abrir. Abriu, já cometeu crime passível de prisão. Eu te pergunto, isso é justo? E doutor, difícil, né? Eu vejo isso como difícil. Até trabalhando na advocacia também, eu vejo uma situação bem complicada. Se por um acaso você recebe uma imagem dessa e reenvia, fala, olha, eu discordo dessas mensagens, não acho legal postar esse tipo de coisa, estou saindo do grupo. Será que não é uma forma de você atenuar o entendimento do juiz? Porque aí vai ficar a critério do juiz, né? É texto da lei, né? Receber... Legalmente, se a gente for analisar puramente. Fria a lei, é assim que funciona. Exatamente. Claro que tem o livre convencimento do magistrado, que ao ler e se compreender a situação, pode ser que livre a pessoa. Um detalhe, eu não sei se você já utilizou o programa P2P, o Emule, ou alguns programas semelhantes que utilizam a rede P2P. Segue o mesmo princípio. Eu tive cliente condenado por ter recebido uma imagem no Emule contendo cena de nudez e sexo. Foi condenado a 6 anos de prisão. Nossa. Só que, veja bem, quando ele buscou a imagem, ele buscou outra. Ele não buscou aquela. Só que, veja bem, você só quando um download, você só abre uma imagem quando termina o download, correto? Sim. Antes disso, você não tem como ver. Ou seja, se alguém renomeou o arquivo e você recebeu, ao final do download que você executou, cometeu crime passível de prisão. Acho que a gente está muito defasado ainda, né, doutor? Olha... Eu às vezes quer punir, ok, e eu acho que deve mesmo, e de uma forma rigorosa, não com penas brandas de pagar cesta básica. Tem que ser de uma forma rigorosa. Mas também tem que ter critérios. Tem muito a evoluir. E existem projetos para
para regulamentar essa situação? Então, ou essas situações como um todo? Eu desconheço a fundo, mas tem muitos projetos, porém fracos. Quando eles entram, já entra defasado, já entra. E o legislador, eu entendo que os juízes precisam se especializar, os promotores, os policiais. Verdade. Esse processo que eu falei com você acerca do emule, eu fui na audiência, expliquei para o promotor, expliquei para a juíza, compreenderam naquele momento, só que ao final condenaram a pessoa. Entendi, é muito complicado. E doutor, tem uma pergunta aqui da Keila, ela é de Santo André. Ela quer saber o seguinte: doutor, como inibir esses pedófilos que na maioria das vezes usam um perfil falso e enganam as crianças na internet? Isso acho que é muito comum também, pelo menos é o que a gente presencia na mídia. Então é difícil de fiscalizar, né? Eu acho que nesse caso cabe ao pai, o responsável, conversar com a criança. E tem mais um detalhe, hein, Daniel? Eu acho que o pai, o responsável, deve monitorar o que a criança faz na web. É a única alternativa. Por quê? Porque a criança ela é muito fácil de ser enganada. E o pedófilo, normalmente, com um perfil de gente boa, de adolescente, de criança, pode facilmente enganar aquela suposta vítima. Eu acho que cabe aos pais fiscalizar, monitorar o que os filhos fazem na web. Aí entramos aí, eu até monitoro meu filho, tem 15 anos, né? Ele fica louco, não quer que eu monitore, mas cabe ao pai. Tem que ter zelo pelo que a criança está fazendo, o menor está fazendo. Por quê? Porque tanto a criança ou o adolescente pode cometer um crime, como pode ser vítima também, se o pai não monitorar. Aí entramos naquela polêmica. Não, mas peraí, mas o pai pode monitorar? O pai pode olhar o e-mail? Claro que pode. Eu entendo que pode, porque é menor. A partir dos 16, 17, complicado, mas pode também. Não tem nenhuma lei que proíba. Sim. O Estatuto da Criança diz o contrário, que o pai deve zelar pela integridade física, moral, psíquica da criança e do adolescente. Então, eu entendo que pode não, que deve monitorar. Que tem esse direito e que deve. Que deve. É uma questão também de evolução da educação. Claro. Porque isso é tão novo que a gente não sabe nem como educar os filhos em relação a esse tipo de coisa. Tudo está acontecendo muito rápido, muito Daniel. Rápido. Muito rápido. A família, hoje em dia a família, qual a família que senta na mesa para jantar junto? Acaba que não acontece. Um está na internet, outro está no sofá da sala, outro está no quarto, outro está na televisão. Então são valores, são modificações sociais. Eu lembrei de um detalhe, eu estava passeando com meu filho esse final de semana e falei para ele, eu vou colocar um bloqueador de celular no carro e um em casa. Você vai usar o celular só quando estiver na rua. Ficou bem bravo, né? Ficou bravo. Não, pai. Teve isso é uma informação bem vaga na minha cabeça também, como a gente está falando sobre esse assunto. Uma pessoa que criou um aplicativo que quando a mãe tenta ligar ou os pais tentam ligar para a criança e ele não atende, esse aplicativo bloqueia o celular e ele só consegue acessar novamente a partir do momento que ele disca para a mãe. Eu vi, eu achei bem interessante. É uma alternativa, né? É a evolução da sociedade, né? Está muito rápido, está tudo correndo muito rápido. Os pais estão com dificuldade para controlar, para entender. Ninguém sabe lidar com tudo isso, né? Não, com essas novidades. Não tem como. Isso aqui é não complicado. Tem como. E doutor, identificando uma pessoa no seu monitoramento, certo. Identificou que tem alguém ali aliciando o seu filho, uma situação que é preocupante. Qual medida a tomar? Primeiro passo, fazer prova novamente, gerando PDF, imprimindo, alguma coisa assim, indo na delegacia mais próxima de sua residência, levando ao conhecimento da autoridade policial. O pai ou a mãe não tem condições de saber o que vai ser feito. Porém, quando leva ao conhecimento da autoridade policial próximo à residência, este, por sua vez, vai tomar todas as medidas cabíveis para que este pedófilo seja preso. Entendi. Interessante. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, é do Marcelo de Santo André. Ele pergunta o seguinte: esses grupos que enviam mensagens no WhatsApp de represália e ataques e manifestações, tem como a polícia saber a origem do áudio? Marcelo, tem sim, tem como saber. Não digo nem a polícia. A polícia ela tem como saber, porém vai demorar um pouquinho mais. Sim. O aconselhável, Marcelo, é procurar um advogado. Por quê? Porque este vai entrar com um processo diretamente ao juiz e pedir a quebra de sigilo. E quebrando o sigilo dessa cadeia de mensagens, vai chegar até o primeiro e até aqueles que compartilharam. A delegacia também tem condições de fazer isso, porém na delegacia vai demorar um pouquinho mais. E um detalhe, Marcelo, nós temos prazo para isso. Então, olha lá, voltamos para o prazo do Marco Civil. Sim. O Facebook, que é o dono do WhatsApp, ele tem um prazo de 6 meses para armazenar esses logs de dados de quem fez essas postagens. Se a pessoa for até a delegacia, olha, esse prazo vai expirar.
Quando o delegado conseguir a ordem com o juiz para fazer essa quebra de sigilo e essa ordem for ao Facebook, já passou 6 meses, o Facebook pode responder o seguinte: não tenho mais os dados porque eu já paguei com base numa lei, que é o Marco Civil. E aí a impunidade impera. Vou dar uma dica até. O que nós fazemos no escritório? Quando nos procuram para preservar, eu mando uma notificação extrajudicial, que pode ser também um e-mail. A pessoa pode mandar um e-mail para o Facebook, ou para o dono do blog, ou para o site que seja, informando o seguinte, que quer que preserve esses dados por conta de um crime cometido. Entendi. Então a lei nos faculta isso aí. E eles preservam mesmo? Sendo notificado, sim. Tem que preservar. Tá. Se não preservar, será punido no rigor da lei, da mesma forma, tanto na esfera civil como penal. Entendi. Eu mando a notificação pedindo para que forneçam os dados, eles nunca fornecem, porque só mediante ordem judicial. Entendi. Porém, eu peço para fornecer os dados e para, a partir daquele momento, preservar para uma eventual ação judicial. Entendi. E doutor, a gente passou um ano de eleição agora e a gente viu que a internet está sendo muito utilizada, principalmente as redes sociais. E de uma forma muito agressiva também. E logo, logo teremos uma nova eleição para as questões municipais e tal, outros cargos ao Executivo e Legislativo. Os políticos agredidos, ofendidos através da internet também podem buscar a reparação, a identificação, a punição criminal dessas pessoas que publicam informações agredindo, denegrindo a imagem delas? Isso, podem sim. Inclusive me procuraram na época da eleição, entramos com algumas ações. O problema, Daniel, que eu vejo é o seguinte: algumas ofensas, principalmente se tratando de questão política, elas aparecem na reta final da eleição, faltando uma semana, faltando 15 dias. E dificilmente nós conseguiremos uma ordem judicial. Até você consegue uma ordem judicial em questão de 24 horas, 48. O problema é o seguinte: essa ordem judicial ser encaminhada até o site que está guardando essa ofensa e eles retirem. Então, o problema na eleição, eu vejo, é o tempo, porque parece que já é uma quadrilha que está consciente disso aí. Então, soltam a maioria das ofensas na reta final, porque não dá para fazer muita coisa e o dano é enorme. Dependendo da informação, teve até candidato aqui do ABC que eu fiquei sabendo. Ele era candidato, acho que, se não me engano, deputado. Saiu informação faltando 2 dias. Nossa. Eu vi na TV também, depois vi na web. Ele perdeu a eleição. Olha só, trazendo para a prática e para lugares mais próximos, não foi internet, mas só para exemplificar essa situação. Já teve situações onde a oposição, um grupo de políticos, divulgou uma postagem uma carta na casa das pessoas dizendo que determinado candidato havia desistido da eleição. Isso 2 dias antes da eleição também. Como é que o cara vai recuperar? Não tem Você como. já perdeu até a sua possibilidade de fazer propaganda política? É verdade. Né? Então, assim, são golpes muito fortes. Mas também as pessoas têm que ter ciência das punições criminais. Aliás, isso é verdade. se fosse tratar de uma forma legalmente, de uma forma mais rígida, talvez os problemas seriam menores, né, doutor? Eu acho que aí o problema-chave está aí, Daniel. A pena, como dizia o Joaquim Barbosa, nossas leis são frouxas, né? Infelizmente é verdade. Então, se não tem apenamento robusto, favorece o criminoso. O criminoso não está muito preocupado, vai cometer crime, por quê? Porque não dá cadeia. Então tudo bem, vale a pena, né? Vale a Para pena. eles, às vezes, vale a pena. Exatamente, infelizmente é isso aí. Infelizmente. Doutor, o programa está chegando ao fim, tem pena. alguns segundinhos. Pena, é um assunto gostoso de tratar, né? Verdade. E tá em pauta hoje em dia. O senhor tem alguns segundinhos, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Não, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram, que mandaram as mensagens. Entre no nosso site, tem bastante postagem no Facebook, basta procurar na internet aí, Jonatas Lucena, que você encontrará nosso site. E fiquem atentos na web. A web é uma ferramenta maravilhosa, porém, com muita prudência. Obrigado mais uma vez, doutor. Bom, fica a dica para que as pessoas tomem cuidado, achando que a internet é um mundo sem limites, né? Na verdade, tem limite sim e tem que respeitar. Programa Dias Melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos.
RTV São Caetano, nossa cidade é o canal.